Deus, ao único que é digno do nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Agora vamos ouvir a pastoral com o diácono Anderson Melo. O viver em comunhão. A primazia da liberdade espiritual está iluada à comunhão. A verdadeira liberdade e o devido respeito à liberdade pessoal são atributos da comunhão humana. Para se viver a comunhão, é necessário de um bom estoque de humildade nos corações. Porque viver a comunhão não é apenas fazer aquilo que é correto, mas ajudar e perdoar o que é. Para se viver a comunhão, é preciso de paciência. Nunca deixar de analisar o perdão sobre os atos das pessoas que nos cercam. Análise essa que cria o conceito de que se constituem momentos terminais para a comunhão se o perdão não for ascendente. Deus é espírito de comunhão. Nele não há preconceito nem discriminações. Ele faz chover e também que as árvores produzam frutos, tanto para os bons como também para os maus. A comunhão em limites longos não está apenas para os familiares, nos espaços em vivências e também nas igrejas. Ela tem abrangência universal, espaços vivenciais e também nas igrejas. Ela tem abrangência universal. Jesus nos disse: se amardes somente aqueles que vos amam, o que estás fazendo? A comunhão possui a diretriz da aceitação e socorro de quem quer que seja. Ter comunhão com as pessoas não significa fazer tudo aquilo que elas querem e fazem. Não significa ter a mesma opção religiosa ou de vida, mas que seja amada como criatura de Deus. É o mesmo que viver o bem e estender a mão para aqueles que praticam o mal. O verdadeiro exemplo de comunhão é dado pela natureza. O céu, que é de cima, desce do alto e vem dar um abraço na terra que é de baixo, no afetuoso abraço do horizonte. O
compartilharem o mesmo amor, porque o amor só comunga com o amor. As separações provam que um dos lados não compartilhava o mesmo amor, e isso elimina o viver em comunhão. Jesus nos ensina que para termos vidas em comunhão, devemos nutrir o mesmo amor para com todos. Não escolhermos pessoas para amá-las quando diz: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. É a base e força espiritual para vivermos a comunhão. Se nos amarmos mais do que as outras pessoas, quebramos a norma de um viver em comunhão. Este viver predomina onde não existe o eu e você, só o nós em comunhão. Este viver saliente é que poderemos nos envolver com as outras pessoas, assim como se envolve o amanhecer e o entardecer, onde vivemos um momento místico, quando nem é dia nem é noite. A comunhão nos diz que na realidade nós somos uns dos outros, nem sou eu, nem sou você. Nós vivemos e esta é a beleza da comunhão. Pastoral do pastor Manuel Antônio. Aqueles que estão com o boletim na mão devem ter percebido que eu peguei a pastoral diferente do que está no boletim. Não foi proposital, foi sem querer, mas talvez tenha sido a vontade de Deus que essa mensagem novamente tenha vinda aos nossos corações. Amém. Vamos estar louvando a Deus com o hino 426, gratidão na luta. E com perdão
amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas da morte se separaram, tormentos de pecado me fizeram terror. Cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, Gritei por socorro, meu Deus. Ele é o fogo que me cobriu, e o meu clamor penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu, trevas expressas havia debaixo de seus pés. Contou pelo tempo, sim, levou As asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Tu respeitou a sua presença Essas nuvens precisam flamejantes. Nesse momento vamos ouvir uma oração rogatória. Para essa oração eu convido o pastor Davi. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por esse culto que só aqui são os servidores. Nos dá, Pai amado, um culto na tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui com cada um dos teus servos, na alegria para louvar e cultuar o teu santo nome. Toma nas tuas mãos, Pai amado, os nossos visitantes, aqueles que ainda não tiveram o prazer e a alegria de ter esse encontro com o teu Filho Jesus. Que teu Espírito Santo, Senhor, toque no seu coração e ele hoje, ao ouvir a mensagem, entenda o quanto sua vida é preciosa para Deus, e ele venha ter esse encontro, se render aos pés de Jesus, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Seja a tua filha quem está à frente desse trabalho, na direção, teu servo que vai trazer a mensagem. Te rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, abra as nossas mentes, para que possamos, Senhor, guardar a tua palavra, meditar durante a semana e te agradecer, Pai amado, por mais uma semana e por este culto que só a ti somos devedores. E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Irmãos, podem sentar. Vamos dar as boas-vindas a todos. Nós não temos visitante hoje, né? Pelo menos nós estou vendo um diferente. Então sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E agora a irmã Jairete Soares estará trazendo o seu louvor. Saudando a Bíblia com a paz do Senhor, amém? Isso aí esteja sempre presente na vida de cada um. E glória a Deus pelos irmãos que se encontram aqui, né? E aqueles que não poderão vir, Deus sabe de todas as coisas. E que Deus esteja sempre abençoando a vida de cada um de nós. Amém? Amém. Se você já pensou em desistir, tenhas fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender que um crente até mesmo chorando
nos braços de Jesus vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se caíres, meu celular dele não serve não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem a seus anjos para proteger. E bem guardado desse jeito ele existe, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus, vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz, se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém? Que o Senhor esteja sempre presente na vida de cada um de nós, né? A gente não perde nada para Deus, né? Alice está nos braços do Senhor, né? E a vida continua, e que Deus esteja sempre presente na vida de cada um de nós. E o que eu tenho para dizer é assim, né? Que a gente não perde nada para o Senhor, a gente só ganha, né? Então ela está descansando nos braços de Jesus. Amém? Amém. Nesse momento, a irmã Margarida vai estar trazendo a sua mensagem musical. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Cantar um louvor ao nosso Deus, muito bonito, seu maravilhoso olhar. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim, e ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu
seu maravilhoso olhar. Em contrição, então vou ter a fonte desse amor. Perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador. Seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Amém. Amém. O Senhor transformou todo o nosso ser, sabe? Cada um, aqueles que ainda não se encontrou com o Senhor, eu creio que Ele vai transformar todo o nosso viver daquela pessoa que precisa cada vez mais se espelhar nesse maravilhoso olhar de Cristo em nossa vida. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a vida da irmã Margarida. Nesse momento, vamos estar dedicando o nosso dízimo e oferta ao som dos instrumentais. Amém. Nesse momento, o irmão Marcelino Neto está trazendo a sua mensagem musical. Graça e paz, igreja. Amém. Deus nos abençoe. Deus está aqui neste momento. Sua presença é
Glorioso
Ele nos alcançou com o seu tão imenso amor. Amém. Amém. Vamos estar cantando o hino congregacional do nosso canto cristão 322. Cristo valerá. Que a paz de Deus esteja com todos nós nesse momento de tristeza. Nossa irmã nos deixou, mas fica um legado de amor, de fé. E nós iremos lembrar sempre dela. E a Bíblia nos fala, que a morte não é o fim, mas é o início do viver eternamente com Deus. E nós que ficamos aqui já vivemos eternamente com Deus. Ficará nas nossas lembranças o sorriso, a voz grave, a manga rosa da igreja, o desejo de servir da nossa irmã Liz, que permanece viva em nossos corações. Então, e os céus, neste dia, a festa, porque uma serva do Senhor está nos seus braços. Vamos louvar o Senhor. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Pois te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã.
vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a família. Agora vamos para os nossos avisos de comunicação. Terça-feira, 16 horas, culto da MCU. Quarta-feira, 19 horas, culto administrativo. Dirigente, Pastor Manuel Antônio. Quarta-feira, 15h30, evangelismo. Quinta-feira, 15h30, evangelismo. Sexta-feira, 18 horas, aula de música. E sexta-feira, 19 horas, EBD com crianças e adolescentes. Domingo, 8 horas, escola dominical. Domingo, às 19 horas, culto de louvor e adoração. A dirigente, Elisa Lazarini, e o pregador, Pastor Manuel Antônio. Pedido de oração. Orar pelo nosso país. Orar por todos os irmãos da nossa igreja. Orar pela saúde de Suzana Maria, filha de Elisa Maria Lazarini. Orar pela saúde de Bartolomeu Santos, irmão do Pastor Manuel.
pela saúde de Joabe de Oliveira, filho de Maria das Lourdes. Orar pela saúde da mãe de Vanduza e orar pela mãe do pastor Davi Martins. Orar pela saúde da Rebeca Pessoa, sobrinha da irmã Rogéria Pessoa. E vamos orar pela família habitada da irmã Aurelice. Eu gostava muito dele. Desculpa, irmãos. Eu estou com um aviso aqui. Quem pretende ir no velório da irmã para comparecer em frente à casa dela amanhã às 11 horas da manhã, isso? Amanhã às 11 horas da manhã. E vamos estar orando pela família, que Deus esteja consolando, né? Esteja consolando nossos corações também. Que a gente sabe que ela estava com o pai, mas a gente sabe que nós somos fracos para perder, né? E só Jesus, só Ele que tem a paz, que excede todo entendimento. Então, vamos estar orando. Agora eu passo a mensagem para o irmão, para o diácono Samuel. Que o amor e a paz de Deus esteja em nossos corações. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Nós vamos ler do versículo 19 ao versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículos do 19 ao 26. Atos, logo após o Evangelho de João. Leiamos o que diz a palavra do Senhor aos nossos corações. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e se ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Poder sentar. Deus nos criou para viver em semelhança com a sua imagem, mas o pecado nos distanciou desse propósito de Deus, e somente através de Cristo é possível resgatar a imagem e a semelhança divina, porque Jesus fez o homem, Jesus se fez homem para nos salvar. A igreja primitiva, ela recebeu o legado de Cristo, mas a religiosidade judaica naquela época era muito forte, podendo perder, aquele povo perdeu a essência do projeto de Jesus Cristo. Em Antioquia da Síria foi que o nome cristão foi usado pela primeira vez, como diz a palavra que acabamos de ler.
palavra original tem o sentido de miniatura, pequenos cristos. É isso que significa a palavra cristão, referindo-se exatamente aos seguidores de Jesus Cristo. Nós somos pequenos cristos, porque somos seguidores de Jesus e porque somos chamados cristãos. Somente a partir do segundo século, com Justino Mártir e outros apologistas, o título passou a ser usado com o sentido de honra para quem servia Jesus. O mundo moderno, nós sabemos que cada vez mais ele tenta produzir cópias da moda de influências, hoje inclusive a moda influenciador digital, ou digital influência, e cada um querendo copiar os outros. Mas o que nós devemos copiar é a imagem de Jesus Cristo. Milhares de seguidores estão indo na onda de muitos nas redes sociais, mas nós, pequenos cristos, seguimos seguindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, como igreja, nós precisamos cada vez mais buscar a sermos imitadores de Cristo, como diz a palavra em Efésios. Você se parece com quem? Com quem você se parece? Nesta mensagem nós vamos aprender exatamente sobre as diferenças e semelhanças com Cristo na igreja primitiva e na vida de Barnabé e Paulo, trazendo nesta noite alguns conselhos, inclusive a semelhança na igreja. Nós lemos o capítulo 19 e 20, uma parte que fala das duas igrejas citadas, e os textos são diferentes. A igreja de Jerusalém, que foi escolhida, que estava ali para levar, pregar a palavra ao povo, estava próximo geograficamente e historicamente da história de Jesus, tinha a forma da religião judaica, mas estava fechada para as pessoas. Será que como cristãos e como igreja não estamos cometendo a mesma falha e erro de que Jerusalém cometeu? Jerusalém não estava anunciando a palavra não chegava aos judeus porque ela não queria pregar, só queriam viver ali dentro da própria Jerusalém, como se fossem detentores da salvação apenas eles. E aí Deus permite lá na frente a dispersação dos cristãos de Jerusalém, porque não queriam sair de lá para pregar o Evangelho. Estavam presos à sua religião. Quando ouviram falar que havia crentes lá em Antioquia, o que foi que eles fizeram? Nós lemos o texto, mandaram ver o que estava acontecendo. Que igreja é essa? Que está levando a palavra de Deus a outros. Aí vem Antioquia, longe geograficamente e historicamente da história de Jesus Cristo. Enquanto Jerusalém estava ali próximo de toda a história de Jesus, Antioquia estava do outro lado, bem distante. Mas eles estavam abertos para o Evangelho, como uma forma exatamente mais pessoal, buscando o exemplo de Cristo na vida deles. Estava aberta para outras pessoas, e a Bíblia diz lá no versículo 20 que eles falavam também aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Entenderam a missão de Cristo na terra, entenderam o projeto de Jesus para os homens, enquanto quem estava tão perto não entendeu. E Antioquia tornou-se uma igreja missionária, uma agência preparadora que enviava obreiros para a pregação
pregação do Evangelho, e você pode conferir lá em Atos 3, do 1 ao 3. As duas igrejas podem ser consideradas uma de porta fechada e outra de portas abertas para receber vidas. Qual tipo de igreja você está sendo? Uma igreja de porta fechada, que não leva o Evangelho, que não prega essa palavra, que acha que está salvo e que senta no banco da igreja todo domingo, toda quarta, toda terça, toda quinta, toda sexta, no sábado, no culto de oração, no culto lá do lar, mas não prega essa palavra, não leva a outra pessoa, não é um agenciador de salvação do projeto que Cristo deixou para cada um de nós. Que tipo de igreja nós estamos sendo? A igreja em Jerusalém se tornou diferente do propósito inicial de Cristo, por causa, sabe de quê? Da sua religiosidade. Já em Antioquia, a igreja se voltou ao chamado original de Jesus, mesmo tendo recebido a mensagem bem posterior da igreja de Jerusalém. Eles conseguiram entender esse propósito. E nós precisamos entender esse propósito de Jesus para nossas vidas. O que Cristo quer de cada um de nós. O que Jesus está querendo de mim e de você. É necessário que entendamos, para que possamos ser igual à igreja de Antioquia, para que possamos cumprir essa palavra, para que possamos levar aos perdidos, para que haja salvação. Ainda hoje, muitas igrejas estão vivendo um processo parecido com o que aconteceu em Jerusalém e também em Antioquia. Alguns estão se afastando e se distanciando do significado real da palavra de Deus, enquanto outros estão retornando. E se nós estamos nesse momento distantes, nós precisamos retornar. Infelizmente, existem casos de igrejas que estão em distanciamento da palavra de Deus, que acabam se tornando escândalos e envergonhando o Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos buscar ser uma igreja verdadeira. Precisamos ser igreja verdadeira. Nós precisamos resplandecer a verdade de Jesus Cristo. A mentira já toma conta do mundo. O mal já toma conta do mundo. Mas Cristo disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É nossa missão. É nossa missão dar o tempero que os homens precisam. É nossa missão ser a luz que os homens precisam. Que tipo de igreja nós queremos ser? E aí tem uma ilustração que diz que durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de soldados estavam exaustos da guerra, cansados, feridos, machucados, desgastados pelo combate. Chegaram a uma pequena aldeia devastada também pela guerra. E entre as ruínas eles avistam uma igreja permanente, de pé. A igreja estava lá, ainda que castigada pelo fogo, pelas explosões. Ao perceberem sinais de vida lá dentro daquela igreja, os soldados se aproximaram em silêncio, encontrando um grupo de cristãos reunidos em oração, em louvor, buscando refúgio e consolo no meio da tragédia que assolava aquela comunidade. E aí os soldados, conhecidos exatamente pela sua brutalidade, olharam friamente para aqueles fiéis que ali estavam reunidos, em tom, sabe de quê? De ameaça. E todos ficaram com medo, com o coração apertado, e escolheram exatamente a segurança, deixarem aquele local, porque os soldados, sabem o que foi que eles disseram? Aqueles que querem preservar a sua vida, aqueles que não querem morrer nesse exato momento, neguem ao seu Deus, neguem ao seu Cristo,
porque quem não negar agora vai morrer. E aí muitos olharam, sentiram o peso do medo, e alguns negaram, indo embora. Mãe chorava porque a filha tinha negado a Deus, filhos choravam porque a mãe tinha negado a Deus, irmãos chorando porque outros irmãos tinham negado a Deus. Um grupo foi embora e outro grupo ficou firme e forte, sem negar a sua fé e o seu Deus. Ficaram lá com os olhos cheios de fé e de confiança. E eles sabiam que mesmo diante da morte, seu compromisso com Cristo era maior que qualquer temor terreno. Estavam lá, firmes, diante daqueles homens, dizendo: não negaremos a nossa fé. E aí, surpreendentemente, os soldados, vendo tamanha firmeza daqueles cristãos, fecharam as portas, em um gesto inesperado, deixaram as armas de lado. Eles se ajoelharam ao lado dos que fecharam, dos lados do que ficaram, e disseram assim: agora sabemos quem realmente é fiel a Cristo, podemos nos juntar a vocês. Nós buscamos algo verdadeiro, uma fé que não seja abalada por ameaças ou violência. E naquele momento os soldados que poderiam trazer apenas morte, abriram seus corações e se juntaram em espírito ao Senhor e aos irmãos, confirmando que a coragem e a fé dos cristãos era uma resposta verdadeira para a paz. A igreja, no meio do caos e do terror da guerra, ela se tornou um farol de esperança, de transformação para aqueles soldados que buscavam sentido em meio ao desespero. É essa igreja que Jesus Cristo espera que nós sejamos. Uma igreja que não nega a sua fé, mas que seja um farol para os perdidos. É essa igreja que o mundo precisa encontrar. Essa igreja que Deus chama é você. Uma igreja firme, de fé, de paz, de salvação. Precisamos manter firmes como verdadeira igreja. Como foi a igreja de Antioquia, como foi a igreja encontrada pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. É essa igreja que nós devemos ser. Mas também existe a semelhança que aconteceu no versículo que nós lemos com a vida dos discípulos. A maior reprodução da semelhança com Jesus Cristo acontece exatamente na vida de seus seguidores, desde o início até os dias atuais, não só com eles, mas conosco, seguidores de Cristo. Barnabé foi um grande exemplo de cristão, e os irmãos em Antioquia, vejam só, o impactaram com o seu viver, com a presença de Cristo em suas vidas. Cristão que impacta cristão. A visita de Barnabé lá na igreja de Antioquia, a igreja de Jerusalém, quando soube tudo o que acontecia lá em Antioquia, enviou um dos seus diáconos, vai lá, José da Consolação, vai ver o que está acontecendo lá em Antioquia. José da Consolação significa filho da exortação, ou Barnabé. Na verdade parecia que a igreja, na verdade a igreja de Jerusalém estava mandando Barnabé lá, não pelas maravilhas que estavam acontecendo naquela igreja, mas é como quem diz assim: vai lá fiscalizar o que é que está acontecendo, vai lá e traz todas as informações para a gente. O que essa igreja está fazendo, levando palavra para outras pessoas que não é aqui da Jerusalém? Mas a reação de Barnabé quando chegou lá foi de ver a graça de Deus na vida daqueles irmãos e se alegrou. Barnabé enxergou o que acontecia pela ótica da graça divina,
e não pela ótica dos homens que estavam lá em Jerusalém. E aí ele reconheceu que a mão de Deus estava com eles, porque Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. E aí Barnabé foi a Tarso buscar Paulo, na época Saulo, e levou para Antioquia para ensinar a palavra, onde durante 1 ano exerceu o ministério. E o impacto do evangelho pregado e vivido por Barnabé e Saulo foram tão importantes que resultou exatamente no conceito primitivo do que nós lemos. A primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos, pequenos cristos. E Saulo foi discipulado por Barnabé, foi moldado por ele, segundo os seus princípios, multiplicando o que ele recebeu de ensino. E a história de Paulo todos já conhecem. É o maior missionário de todos os tempos do Evangelho de Jesus Cristo. E os discípulos de Antioquia se pareciam tanto com Jesus que receberam este nome de cristão. E sabemos que o povo de Antioquia não gostavam dos judeus, que eles não teriam ouvido nada de bom daquele povo. E se tivesse ouvido alguma coisa de Jesus daquele povo, eram coisas erradas. Mas aí, quando eles viram a mudança que Cristo transformava na vida daqueles que o encontravam, eles se renderam a esse Jesus Cristo transformador de vidas. Infelizmente existem, alguns falsos cristos. Precisamos retornar aos princípios da fé original e retomar o chamado inicial, que não mudou, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem quis mudar perdeu a essência, quem quis mudar perdeu e se desfigurou do verdadeiro Evangelho de Cristo. Jesus não precisa de modernidade, os cristãos não precisam de modernidade. O que nós precisamos é de sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus quer nos tornar, a mim, a você e a todos nós, semelhantes a Ele. Busque a semelhança com Jesus. Concluindo, amados, o que significa então ser semelhante a Jesus? A semelhança com Cristo significa seguir o quê? Os seus passos. Não somente como discípulos, mas nós precisamos também praticar o que Jesus fazia. O amor, a bondade, o perdão, a verdade, a sinceridade. Para isso é preciso que quem diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. E nós devemos andar como ele andou. Mas infelizmente existem muitas diferenças entre os próprios cristãos, e nós estávamos inclusive estudando isso hoje na escola bíblica dominical. Há diferenças até mesmo entre nós que nos distanciam de Cristo. Barnabé buscava a semelhança de Jesus e reproduziu isso na vida de Saulo. Nós precisamos buscar a semelhança de Jesus e reproduzi-la na vida de outros. A igreja de Antioquia era tão parecida com o que se falava de Jesus que receberam o seu nome. Igreja de cristãos. A igreja de Jerusalém, ela não conseguiu se libertar das tradições judaicas e foram dispersos pelo mundo para deste modo levar esse evangelho de Cristo. Tiveram que ser dispersos, espalhados, porque não quiseram entender o que Jesus estava dizendo. E Jesus, nesse momento, Ele quer que você entenda o que Ele está falando, que você é a imagem dEle, que você precisa multiplicar essa imagem em outros. Muitos dos que se chamam cristãos atualmente perderam a semelhança
causa da religiosidade ou porque não conheceram plenamente a verdade que liberta. Por isso é importante resgatar um verdadeiro cristianismo através do discipulado cristão. Quando cremos em Cristo, nos tornamos filhos de Deus e recebemos o Espírito Santo em nossas vidas. Como Barnabé, devemos seguir o exemplo de Cristo, fazendo o que o nosso mestre nos ensinou, ao estender a mão ao próximo, ao buscar vidas, a fazer discípulos. Foi o chamado que Deus nos deu. A quantas pessoas você pregou o Evangelho nessa semana? A quantas pessoas você falou da imagem e semelhança de Cristo essa semana? Se você passou em branco, comece essa semana diferente. Nós precisamos mudar nossos comportamentos, nossas atitudes. Nós precisamos fazer definitivamente resplandecer esse Evangelho transformador nos corações dos que estão perdidos. Nós precisamos deixar os costumes e práticas que não sejam conforme o que Jesus nos ensinou e praticarmos o que Ele nos deixou. E nós devemos começar primeiro pelas nossas vidas, depois alcançar outras pessoas, como o nosso mestre nos ensinou. Foi isso que Ele nos ensinou. Por isso, amados, busquem a semelhança com Jesus Cristo. Sejamos como a igreja de Antioquia. Sejamos como a igreja da Segunda Guerra Mundial, que os soldados encontraram, firme na fé e fortes no multiplicado resplandecer do Evangelho de Jesus Cristo na vida de outras pessoas. E que você seja essa igreja, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Amém. Palavra abençoada. Deus continue abençoando a vida do irmão Anderson. E estamos chegando ao final, né, de mais um culto. Graças a Deus, mais um culto de amizade. E Amém. eu agradeço a Deus por cada irmão que se encontra aqui. E que Deus